Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste momento na igreja, na Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo uma transmissão para todos os irmãos que está neste momento já ligando o seu aparelho para nesta manhã assistir à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos hoje com a nossa lição do trimestre. O tema geral é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Então, esse é o nosso tema geral do nosso trimestre. E aqui hoje estamos com um tema muito importante para hoje, que é sobre a eleição e predestinação. Um assunto um pouco complicado, um pouco polêmico, porque existe duas vertentes teológicas sobre isso, que divergem um pouco, mas é um assunto digno de ser abordado, de ser falado sobre a eleição e predestinação. Então, um assunto que é o nosso pastor, que é o nosso pastor hoje que vai ministrar esta lição sobre a eleição e predestinação, um assunto bom, um assunto amplo para ser abordado e para os irmãos compreender sobre a importância desse assunto, Como já falei, é um assunto onde tem duas vertentes, linhas teológicas, sobre o calvinismo e arminianismo também. Então, mas hoje o pastor vai abrir a mente para os irmãos compreender esse texto, esse tema de hoje, que é digno, como já falei. E o texto áureo de hoje, o texto ouro, o texto principal da nossa lição, está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 e 5, que assim está escrito. Olha o que diz o nosso texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele, em amor, e mais predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, estamos aqui nesse texto falando sobre a eleição e a predestinação, que Jesus nos predestinou nele, nos elegeu nele. E a verdade prática segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creiam e perseveraram na fé em Cristo Jesus. Então, esse para os irmãos ter a ideia do assunto de hoje, Então, vamos convidar o nosso pastor para, assim, dar o início desta lição de hoje, e convidamos de já os irmãos para compartilhar esta live e compartilhar este vídeo, para que o máximo de irmãos possam assistir e entender e compreender esse tema maravilhoso, esse tema sobre eleição e predestinação, tá bom? Então compartilhe e vamos nesse momento fazer uma oração, neste momento por vocês, pelo assunto também. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade, Senhor, onde o Senhor tem nos dado nesse momento para nós estarmos aqui falando, Senhor, deste assunto tão digno e importante de ser, Senhor, anunciado e ensinado. E o teu filho, pastor, ministro, vai trazer, Senhor, esse tema de hoje, e o que o Senhor possa usar ele nesta manhã de maneira especial pelo teu Espírito Santo. E que os irmãos que estão a ouvir possam compreender e entender, Senhor, a Tua palavra. Abra os nossos corações, meu Pai, e assim te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ouvir o nosso pastor, nesse momento, trazendo esse tema tão importante para as nossas vidas.
Som. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos nesta manhã de domingo, como é de costume, nós nos reunirmos para aprender alguma coisa sobre a escola dominical, a chamada escola dominical. Como os irmãos têm conhecimento, nós sempre estamos e damos muito valor a esse trabalho, porque é um trabalho de ensino, trabalho que a gente tem condição de transmitir aos irmãos algumas experiências que a gente adquiriu ao longo da vida. Portanto, a escola dominical sempre é um instrumento muito importante para o crente, porque a Bíblia diz que, por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. E quando nós estamos na escola dominical, estamos adquirindo mais conhecimento e o Senhor trazendo para nós mais graça, porque quanto mais conhecimento nós temos da palavra do Senhor, mais graça, mais unção, mais fortaleza na nossa vida espiritual a gente está adquirindo. Portanto, hoje a nossa lição versa de um tema polêmico, como já foi anunciado aqui pelo irmão Osiel. O tema é polêmico: eleição e predestinação. Muitos dos nossos teólogos têm tido confusão com essas palavras, eleição e predestinação. O apóstolo Paulo, nosso grande teólogo bíblico, quem mais se referiu sobre isto, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30, e também aos Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 1, e ele começa falando sobre a eleição, e também fala de predestinação. Esse não, predestinação, tem feito muita confusão em muitas pessoas, muitos obreiros mesmo, pessoas ensinadores, já tenho visto muitas polêmicas sobre isto, porque uns acham que a predestinação seria individual, o que não é verdade. Na presença de Deus, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Está escrito assim: antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Ou seja, não quer dizer assim, elegeu a mim em Cristo Jesus, não. Sempre nós encontramos esta palavra no plural, ou seja, nos elegeu, quer dizer, elegeu a igreja. A igreja é realmente a eleita de Jesus, é chamada também a noiva de Jesus. Portanto, essa que é realmente a eleita e predestinada. Na verdade, isso é que faz muita confusão, porque as pessoas que tratam deste assunto, muitas pessoas tratam deste assunto, acham que o Senhor estaria fazendo a escolha antes do nascimento, dizendo assim: este aqui vai nascer para ser salvo e este outro vai nascer para ser condenado. Aí seria até uma injustiça de Deus se isso acontecesse, mas não é o caso. Deus não é injusto, Deus dá oportunidade para todos. Agora, nem todos realmente creem, porque a predestinação é para aqueles que creem, ou seja, para a igreja, para aqueles que foram tirados lá do mundo, para a maravilhosa luz que é Jesus. Então, é isto que fala aqui
a nossa lição, o assunto é destinado a isso. Nós temos alguns tópicos. Esses tópicos, na verdade, a gente não pode aqui nem ler, porque o tempo é exíguo. Nós vamos fazer só um comentário geral sobre este assunto, que é um assunto importante, está na Bíblia. E como a gente realmente entender? Somente quando nós reconhecemos o Senhor. Porque, na verdade, quando tem teólogos, doutrinadores, ensinadores, que acham que a pessoa foi predestinada, e porque foi predestinada, ela é salva para sempre. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós somos salvos, que nós recebemos a Cristo e recebemos também a regeneração, recebemos a adoção, recebemos a justificação, a salvação e agora falta a glorificação. Mas os ensinadores dizem o seguinte, que a pessoa recebeu, pronto, está salvo. E porque está salvo, então pode até fazer outras coisas e não perde a salvação. Não é assim. A Bíblia diz que Deus risca do seu livro aqueles que pecarem. Portanto, nós não podemos dizer, você está salvo para sempre. Não há condição de dizer isso, porque ele diz assim, só aqueles que permanecerem até o fim. Portanto, esta eleição foi feita em Cristo, e diz a Bíblia, o próprio apóstolo dizendo, que foi antes da fundação do mundo. Na presença de Deus, ele já sabia nós que iríamos crer, porque eleição significa escolha. Mas essa escolha não é feita aleatória, essa escolha é feita pela fé. Quando nós ouvimos a palavra, cremos, então é feita a escolha. Aí nós entramos realmente para onde? Entramos na igreja, ou seja, fazemos parte da igreja. E fazendo parte da igreja, nós estaremos como o quê? Nós vamos fazer aqui uma ligeira comparação. Por exemplo, quem vai atravessar um determinado lago, um mar, uma coisa, ele tem que atravessar em um instrumento chamado barco. Ele entra no barco e o destino dele seria o porto lá do outro lado. Mas no meio do barco, se ele pular fora do barco, ele cai nas águas. Se cair nas águas, ele se afoga. Então ele na verdade, ele estava predestinado, ele estava dentro do barco, predestinado para chegar lá no porto, onde realmente era o destino. Mas, se ele pula fora, é claro que ele não vai conseguir. Os outros que ficam dentro, aí esses vão conseguir, porque o barco chega lá, e aqueles que estão dentro do barco, estão realmente predestinados a chegar no porto, e portanto estaria realmente na condição de eleitos, predestinados e realmente salvos. Na verdade, meus amados irmãos que estão nos ouvindo, eu fiz essa comparação, pode ser rústica, mas na verdade é para que a pessoa entenda que na verdade quem está em Cristo, Cristo é o nosso barco. Cristo realmente, quando nós aceitamos a Cristo, e como nós vamos aceitar? A Bíblia diz que é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E quando nós ouvimos e cremos, aí o Senhor realmente escolhe, diz assim, escolheu, elegeu, nos elegeu. Então significa o seguinte, ele chama, entre aqui no barco, é isso aqui, entre aqui no barco, entre nesse caminho, aí nós entramos, e então estamos seguindo direitinho. Agora nunca cheguemos à audácia de querer chegar sozinho. Não, eu vou pular, não, se você pular fora do barco, você não vai chegar lá. Essa que é a verdade mais convincente.
de modo que a predestinação aqui seria coletiva. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, que fala que nos elegeu e que nos predestinou, se predestinou também, deu-nos a condição, como ele diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, aqueles que estão no barco, como diz assim, como nós falamos, predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Glorificação já seria a última etapa, ou seja, quando nós já chegássemos lá no porto, como se nós chegássemos lá no porto, já seríamos a glorificação. Mas enquanto isso, nós estamos no caminho, estamos andando, e aí fomos escolhidos, sim, fomos eleitos, sim, fomos predestinados, sim, mas não fomos ainda glorificados. Portanto, a glorificação é a última etapa da caminhada. Isto que quer dizer aqui o assunto da lição, eleitos e predestinados. Portanto, esta lição, como nós já dissemos, é uma lição rica, mas muita gente tem feito essa confusão, porque está escrito também na carta aos Romanos, no capítulo 9, que Deus amou Jacó, versículo 12 e 13 diz assim: e foi-lhe a ela, o maior servirá o menor. Versículo 13, como está escrito, amei a Jacó e aborrecia a Esaú. Ora, o Senhor aborreceu, foi porque ele predestinou Esaú para a perdição? Não, é porque Esaú não valorizou as coisas de Deus, nem a sua primogenitura ele não valorizou. Por essa razão, foi uma questão de escolha dele próprio. Eu escolhi assim, então pronto. Você escolheu e tem livre-arbítrio para escolher, claro. Mas aí o Senhor não queria que ele fosse salvo? Queria sim. Não queria que ele fosse também uma pessoa de bem? Queria sim. Na carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, nós encontramos também o Senhor falando explicando para Timóteo a respeito da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 3 assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que Ele, o Pai Eterno, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens. E todos são salvos? Não. Por quê? Porque não creram. Ouviram a palavra, é claro. A oportunidade foi dada para eles, mas eles não creram. Está dizendo, eles não creram, porque nem todos creem. E se não crer, porque a crença, ou seja, o crer é individual, mas a eleição é coletiva. Ou seja, nós cremos e entramos também para o barco que é Jesus. Entramos junto com os outros realmente que foram chamados, foram eleitos, todos que foram eleitos. Nós queremos ser eleitos também, entramos no barco. Então vamos chegar no porto que é a glorificação, é o final, lá no destino que nós estamos caminhando. Então nós temos estas verdades, porque é muito importante. Como nós dissemos, nós não estamos aqui fazendo o comentário dos tópicos, porque na verdade o tempo, como nós já falamos, repetimos, é muito exíguo. Estamos falando assim de maneira geral sobre o assunto eleição e predestinação. Portanto, meus irmãos, fiquemos com estas verdades, com esse conhecimento de que não é o que eu penso, não é o que eu vou fazer, não é o que Deus destinou, não, aí seria um Deus injusto. Eu chegava, João Barbosa, você nasceu para salvação,
Pedro, você nasceu para condenação. Não, aí é demais. Mas ele deu oportunidade a todos. Agora, nem todos querem, é claro, porque diz a Bíblia assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que são escolhidos poucos? Porque só aqueles que creem em Cristo Jesus. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, diz: é pela fé. A escolha é pela fé. Jesus é que nos escolhe, é claro. Ele nos escolhe, mas como ele escolhe? Quando nós realmente cremos na palavra. E como vamos crer? Quando ouvimos. Como ouvimos? Se nós não ouvirmos, como é que pode crer se não ouviu? Diz Paulo escrevendo aos Romanos: quem não ouviu não pode crer. Mas quando ouve, ele pode fazer a decisão: eu creio ou não creio. Aí é outra coisa. Aí seria chamado: aqueles que creem foram escolhidos, foram predestinados, foram eleitos. Mas aqueles que não creem, também não. Mas eu creio por um pouco de tempo. Bom, é outra coisa. Eu creio por um pouco de tempo. Suponhamos, eu entrei no barco e o barco está navegando, mas por uma questão minha, que eu não às vezes eu mesmo disse assim: não, eu não quero mais andar nesse barco, eu vou pular para outra coisa, ou para outro barco, ou então para pular das águas grandes. O que é que vai acontecer? Vou me afogar. Acabou minha predestinação, acabou minha eleição, porque eu fui que decidi realmente outro caminho. Mas quando você permanece em Cristo, diz assim: aquele que permanecer até o fim, este será salvo, ou seja, este será glorificado. É essa que chegou aqui. Aqueles que predestinou também o glorificou, como disse Paulo aqui aos Romanos. Ele predestinou, chamou e glorificou, justificou, diz assim: justificou, realmente regenerou, e agora, por último, salvou, e por último glorificou. Mas como glorificou? Glorificou aqueles que realmente permaneceram em Cristo Jesus. Esta é a grande verdade que a Bíblia diz, meus irmãos. A grande verdade é esta: dizer assim: eu permaneci, eu venci. Por que eu venci? Porque eu estava em Cristo Jesus. Não foi por outra coisa. Mas por que foi que eu estive em Cristo Jesus? Porque eu aceitei, porque eu criei, e o Senhor me escolheu. João, no capítulo 15, versículo 16, diz: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Para quê? Para que vale, deis frutos e o vosso fruto permaneça. Ele escolheu. Mas por que ele escolheu? Porque quando nós ouvimos, nós entendemos, nós cremos, e então fomos chamados filho por adoção. Olha, adoção não existia lá entre os hebreus, mas na verdade a adoção entre os gregos era notório, e os romanos também. E Paulo, escrevendo sobre isto, falou que nós somos filhos por adoção. Fomos chamados filhos por adoção. E como é filho por adoção, temos também direito à herança. A herança com quem? Com o nosso Jesus Cristo, que Ele é o herdeiro legítimo. Mas nós que fomos chamados, fomos escolhidos pela presença de Deus antes da fundação do mundo, então nós também somos participantes da herança. Glória a Deus! Qual é a herança? A herança de sermos agora semelhante àquele que está glorificado, que é Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer trazer esta palavra, porque na verdade muitas vezes faz confusão quando lê esse versículo. A Bíblia do Novo Testamento não fala muitas vezes não. Aqui o comentador disse e citou que somente 6 vezes é falado sobre este assunto. 6 vezes nós encontramos a palavra predestinação no Novo Testamento. E dentro dessas vezes, nós sabemos que é tudo do mesmo jeito, ou seja, tudo é eleição coletiva. Agora, eu individualmente, eu aceito ou não aceito. Veja como foi o caso dos filhos de Noé. Todos eles aceitaram. E todos eles foram salvos. Por quê? Entraram na arca. A arca era destinada a realmente salvar todos do dilúvio. Então eles não saíram mais.
porque o próprio Deus fechou a porta lá em cima. E outras pessoas não puderam mais realmente entrar. Mas aqueles que entraram foram os predestinados, foram os escolhidos, foram os eleitos e chegaram realmente a salvo. Chegaram realmente no final e foram realmente foram os salvos. Nós estamos também nessa situação. Nós já estamos no barco que é Jesus. Jesus nos escolheu e nos disse: agora vocês são filhos. E se são filhos, então agora o que é que vamos fazer? Nunca deixar realmente em segundo plano. Não deixar Jesus em segundo plano, mas deixar sempre que nós fomos escolhidos. Oh, Jesus maravilhoso, nós fomos escolhidos por Ti, Senhor. Porque somos escolhidos, vamos permanecer até o fim, porque no fim nós vamos ser glorificados. Glória a Deus. Esta é a nossa preleção, é o nosso ensino, porque na verdade é assim que a Bíblia ensina e é assim que nós ensinamos também, porque é a sã palavra de Deus e a doutrina correta. Se outros vierem com outras inovações, pode repudiar, porque na verdade a eleição é coletiva, é para a igreja, e nós que somos igreja, nós recebemos também esta grande oportunidade de sermos eleitos e predestinados para a glorificação. Amém. Pois muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir aí o nosso presidente, pastor João Barbosa, falando exatamente... O microfone não vai tocar, não. Exatamente sobre este assunto, explicando muito bem explicado, tirando as dúvidas, de muitos irmãos, porque é um assunto, de fato, como ele já falou e nós falamos também, é delicado, mas nós queremos dizer que a eleição é na presciência de Deus, ou seja, Deus já sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, vai acontecer amanhã, a depois, então Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então Deus sabe de todas as coisas, certo? E outra, nessa questão do calvinismo, dizendo que uma vez salvo para sempre, ou dizer que foi escolhido uns e condenado outros, um nasceu para condenação e outros para a salvação, fere a natureza de Deus. Qual a natureza de Deus? Que Ele é amor. Então, como é que Ele é amor e destina um para a salvação e outro para a perdição? Um para o inferno e outro para o céu. Então, fere nisto. Porque o que diz lá em João, capítulo de número 3, versículo 16, o que diz? Olha o que está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha o amor de Deus aí. O amor o mundo, então é uma eleição, mas é uma eleição democrática, não é uma eleição ditatorial, uma eleição ditador, que ele tem que escolher isso ou aquilo. Não, é uma eleição democrática, é para todo. Onde foi que ele elegeu? Quando ele morreu por todo, que está em João 3,16. O amor dele é tão grande que morreu por todos. Então, esse sim é a verdadeira eleição. Olha o que diz mais em Romanos, capítulo 5 e 8. Mas Deus demonstra o que? O seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha o amor de Deus aí. Então, a eleição é porque Deus já sabe de tudo. É aquela mesma coisa, quero falar para os irmãos, é aquela mesma coisa que está escrito em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, Cristo morreu lá na fundação do mundo? Não, mas é uma presciência. O que é presciência? É um conhecimento antecipado.
Presciência é um conhecimento antecipado das coisas. Ele já sabia que o cordeiro viria, né? Ele sabia que ia fazer o homem, ele sabia que ia colocar o homem no jardim, mas ele sabia também que o homem ia pecar, ele sabia tudo isso, e já, como ele fez, ele projetou tudo, porque só Deus tem esse poder, só Ele tem esse mérito de saber de tudo. Como ele sabia que tudo isso ia acontecer, ele já tinha organizado tudo, já tinha preparado Cristo para morrer em nossos lugares, para que o homem fosse perdoado os seus pecados. Então dele já sabia de tudo isso. Então nada pega Deus de surpresa, Deus já sabe de tudo isso. Então é terrível dizer que Deus escolheu um para a salvação e outros para a perdição. Não existe isso. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 a 16. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Tudo que ele permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então está aí. Tudo é através do amor. E outra coisa, a salvação, ela é aberta para todos. Olha o que diz Lucas, capítulo 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então está aí. Então ele veio buscar os que se havia perdido. Porque a Bíblia diz o quê? Todos pecaram, não foi todos. Todos pecaram e ficaram distanciados da glória de Deus. Não foi todos. Então, como é agora, ele vem e seleciona só um e outros não. Então, foi todos pecaram, então também ele morreu por todos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31, diz: então levou uns para, pergunta, Senhor, que devemos para ser salvo? Ele responde, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, foi aqui que o apóstolo Paulo, junto com aquele carcereiro, aconteceu. Ele disse, o que nós faremos para nós ser salvos? E Paulo disse o quê? Apenas confessa a Jesus como um único fim de Salvador, que você vai ser salvo, tu e a tua casa. Então é isso, queridos. Eu creio que ficou bem claro para os irmãos em compreender sobre a predestinação e eleição, que nós acreditamos, mas na presciência de Deus, porque Ele já sabe todas as coisas. Antes que aconteça, Ele já sabe. É diferente de nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, mas Ele já sabe o que vai acontecer, certo? Então Ele sabe de tudo, Ele sabe quando, Deus sabe quando o seu filho vem buscar a sua igreja e ninguém sabe, só Ele. Então ficamos com esta palavra e creio que os irmãos entenderam um pouco sobre a eleição e a predestinação. Então nós queremos agradecer a todos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer os irmãos que estavam assistindo, que compartilharam. Então muito obrigado, irmãos, a todos, muito obrigado. Estamos aqui ainda de igrejas, não estamos ainda aberta para o público, né? Estamos aí só transmitindo, mas em breve, creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos aqui na escola bíblica, todo mundo junto, unido, glorificando a Deus, aprendendo, discutindo sobre esses temas tão dignos e importantes de ser discutido para o nosso crescimento da nossa vida espiritual. Amém? Então, oremos nesse momento, agradecendo a Deus, encerrando esta parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai, obrigado por mais esta oportunidade, por mais esse trabalho realizado, meu Deus. Que os irmãos que estão assistindo também sejam abençoados, impactados pela Tua palavra, e assim eles possam abrir os nossos corações e compreendê-la a mesma. Senhor, olha para o nosso país, olha para a nossa cidade, meu Deus, sabemos como está. O Senhor sabe que a situação não é fácil, mas nós acreditamos, Senhor, no Teu poder, na Tua glória e no Teu entendimento, Pai, que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o mais breve possível, Pai, e que este vírus possa ser, Senhor, expulso ou acabado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos, amém. Muito obrigado a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.